Olá pessoal, eu sou a professora Débora Esper e hoje estou aqui para ajudá-los nas duas atividades, mapa e o fórum, tá? Então primeiro eu vou trabalhar com vocês um mapa no qual nós destacamos dois termos que fazem parte da oração, o adjunto adnominal e o complemento nominal. Então esses são dois termos muito confundidos, embora um seja considerado integrante e o outro acessório, o que faz muita diferença na hora de analisar esses termos, tá? Então eu quero chamar a atenção de vocês justamente para essas diferenças. Primeiro, quando se trata do complemento nominal, nós temos aí um termo que, como o próprio nome destaca, ele complementa um nome. Então, assim como os verbos que precisam de complemento, os verbos transitivos, nós temos também nomes, ou seja, quando se fala nomes não é nome de pessoa, tá? Nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. Nós temos então essas classes que elas às vezes precisam de outras palavras para completar o seu sentido, tá? Essas palavras que precisam realmente, que não tem como não ter esse complemento, senão falta, né, essa informação aí para entender todo o sentido, são chamados de complementos nominais. Então, por exemplo, quando eu uso o adjetivo cheio, tá? O copo está cheio, aí eu preciso então de uma outra informação. Cheio de quê? Cheio de água, tá? Ele agiu favoravelmente, vejam, advérbio de modo. Ele agiu favoravelmente. O que o meu interlocutor espera que eu diga? Agiu favoravelmente em relação a quê? Ou a quem, tá? Então também é um nome que precisa de uma informação para ter um sentido completo. Esses são os chamados complementos nominais. Os complementos nominais, eles se ligam a substantivos, adjetivos ou advérbios. No entanto, no que diz respeito aos substantivos, eles se relacionam apenas a substantivos abstratos, tá? Conteúdo que vocês viram em língua portuguesa 1 lá em morfologia. Por outro lado, os adjuntos adnominais, eles são considerados elementos ou termos acessórios. Se são acessórios, embora sejam importantes como qualquer outro termo da língua portuguesa, eles se ligarão a outras palavras para contribuírem para o sentido, mas não que sejam extremamente necessários naquele momento, tá? Os adjuntos adnominais, eles podem ser formados por artigos, por numerais, por outros elementos. O problema é quando ele é formado por locuções adjetivas, porque aí nós temos então a preposição mais uma outra palavra que junto formam então a locução adjetiva, tem sentido de adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, que pode ser trocado por amor materno, tá? E aí o problema é que quando esses adjuntos adnominais são formados por preposição mais um nome, nós confundimos com os complementos nominais. E a atividade mapa, ela questiona você a esse respeito, tá? Então nós temos um texto, eu estou com um texto aqui, tá? Então nós temos uma propaganda, que é da ONG SOS Mata Atlântica, e ela diz o seguinte, vou ler para vocês enunciar, tá? O total consumido pelos equipamentos ligados stand-by representa até 12% do consumo de energia elétrica da sua casa. Então eu quero que vocês me digam, nós temos ali duas expressões sublinhadas, primeiro de energia elétrica e depois da sua casa. E a pergunta que eu faço é a seguinte, veja, com base nessas informações que foram destacadas no comando, né, no texto do mapa, leia o texto a seguir considerando os dois elementos da sintaxe, complemento nominal e adjunto de nominal, classifique os termos destacados, que estão sublinhados em vermelho, e justifique a sua resposta. Então veja, não é somente olhar e classificar, tá? É justificar, por que você classificou dessa maneira. Cerca de 10 linhas, levando em conta o máximo possível de orientações que você encontra na unidade 5, então, além de outras gramáticas e este vídeo que eu estou apresentando, tá? Então, o que você vai fazer? Eu quero saber, são dois adjuntos adnominais? São dois complementos nominais? Por que são complementos nominais? Por que são adjuntos adnominais? Existem várias justificativas que vocês podem assumir, tá? Algumas que eu já destaquei aqui, outras tem na unidade 5, e vocês podem também buscar materiais extras, aliás, devem buscar materiais extras, porque quanto mais bem construída a sua resposta, melhor será a atividade mapa, tá? Então, aí, além de ser bom para a atividade mapa também, vocês estarão se preparando para as atividades de estudo e as avaliações também.
tá? Então analisem lá todas as diferenças entre os dois termos. Na nossa quarta aula nós trabalharemos, a última aula então trabalharemos, desculpe, quarta aula não, tá? Segunda aula e terceira aula, se eu não estou enganada, nós trabalharemos esses dois termos, complemento nominal na segunda e adjunta de nominal na terceira. Então você pode, como o mapa é uma atividade que pode ser entregue um pouco depois, assista também a aula ao vivo, participe para que você consiga entender esses dois termos ainda melhor, certo? Em relação ao mapa é isso. Vamos agora falar a respeito do fórum. O meu objetivo na construção desse fórum foi justamente usar esse teor da palavra, fórum, ou seja, criar um espaço de debate, tá? Debate no que diz respeito aos conceitos de gramática, aos tipos de gramática, as concepções que estão relacionadas à gramática, ao que é realmente a gramática para você, e eu gostaria muito que vocês realmente criassem um fórum entre vocês, alunos do curso de Letras da EAD, para discutir então questões importantes. O que é gramática? Esse será o tema da nossa primeira aula. É muito importante que você participe então dessa aula, porque eu trarei alguns vídeos nos quais alguns linguistas vão falar a respeito de gramática, sobre as concepções que nós temos de gramática e os tipos de gramática também, tá? Então eu quero que vocês conversem a esse respeito. O que é gramática? Gramática é somente tenho aqui, por exemplo, a gramática do professor Evanildo Bechara. Gramática é só isso daqui? É um livro? Ou gramática é o que está dentro deste livro? Ou gramática não é nada disso, é outra coisa. Tudo isso compõe uma discussão que está presente no livro de vocês, da disciplina, também estará nas aulas ao vivo, nas aulas conceituais, e eu trago também agora no fórum uma outra oportunidade para que você discute em relação a isso. Nós temos aqui uma tirinha, né, um trecho de uma história em quadrinho, ou uma tirinha, só que ela está dividida em duas tirinhas, na qual nós temos o Chico Bento e temos a professora do Chico Bento, tá? Prestem atenção ao seguinte, o Chico Bento, ele convive em que contexto, tá? Em que, como que as pessoas que convivem com ele falam? Existem dialetos, existe uma maneira um pouco diferente da sua ou igual à sua de se comunicar, de falar? O que há de peculiar na linguagem do Chico Bento, tá? E aí vejam como que essa linguagem se apresenta nesse convívio com a professora e ainda mais, de que modo essa docente trabalha com a linguagem do Chico Bento, trabalha com o modo como ele lida com a linguagem. Tudo isso relacionando às concepções de linguagem e aos tipos de linguagem também, tá? De linguagem, não, desculpe, de gramática, tá? Esse é um conteúdo que está na primeira unidade do livro, muito importante, porque se nós queremos estudar gramática e, sobretudo, sermos bons professores de língua portuguesa, e você pode escolher várias áreas, mas uma delas é a área de análise linguística, né, da gramática, nós temos que compreender que gramática queremos ensinar e de que modo queremos ensinar essa gramática. Queremos apenas impor regras de certo ou errado? Assim é certo, assim é errado, você deve falar assim e não assim? Ou queremos trabalhar esses elementos gramaticais, essas regras, conforme um contexto? Existe uma maneira única de se usar a língua em todos os lugares? Ou não? Ou existem pessoas que se expressam de modo diferente por meio da linguagem? Quais são esses tipos de gramática, tá? Que você estudou e de que modo nós podemos receber esses alunos que trazem para a escola conhecimentos gramaticais? Nós estudamos e vamos estudar mais ainda sobre isso, trazem conhecimentos gramaticais já de casa, mas de que modo nós podemos ampliar isso? E a ação da professora ali em relação ao Chico Bento demonstra que concepção, tá? Que concepção ela tem então de gramática. Bom, essas são apenas algumas orientações a respeito das duas atividades, espero ter ajudá-lo aí na construção, mas você tem um prazo para fazer, então não adianta se antecipar e já entregar antes de ter acesso a todos os materiais que estão disponíveis. Assista a aula conceitual, eu mesma que gravei, assista a aula ao vivo, porque ela é diferente da aula conceitual, então eu vou trazer uma discussão maior e a prática disso tudo, colocar todos esses conceitos na prática, analisar realmente ali situações, contextos em que nos auxiliem para entender melhor esses termos.
E também leiam o livro de vocês, porque é muito importante, ele também traz algumas informações importantes, certo? De resto, continuamos conversando então, interagindo, e espero vocês nas nossas aulas ao vivo às sextas-feiras. Um grande abraço!